Durante uma trilha em meio à natureza, um milionário e sua namorada acabam se perdendo sem sinal e sem direção, dando início a uma busca desesperada. Mas o desfecho surpreende a todos. Quem os encontra, por acaso ou destino, é sua ex-esposa, agora grávida, trazendo à tona sentimentos mal resolvidos, silêncios cheios de significado e um reencontro que nenhum dos três jamais esquecerá. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. O entardecer de outubro pintava os morros de ouro preto com tons dourados, que se esvaíam lentamente para o violeta. Da varanda de sua suíte presidencial no Hotel Fasano, Ricardo Almeida observava a cidade colonial se estender diante dele como um mapa de oportunidades a conquistar. Aos 45 anos, havia construído um império hoteleiro que abrangia desde as praias de Búzios até as montanhas de Campos do Jordão. Mas naquela tarde, contemplando a paisagem que inspirara tantos artistas, sentia-se estranhamente vazio. Seus dedos tamborilavam contra o vidro da janela com a mesma precisão metódica que utilizava para revisar os relatórios financeiros todas as manhãs. Tudo na vida de Ricardo seguia uma ordem. Café da manhã às 6h30, revisão de números às 7, ligações internacionais às 8. Essa rotina férrea lhe dera controle absoluto sobre cada aspecto de sua vida empresarial. Mas ultimamente esse controle parecia deslizar entre seus dedos como areia fina. E está pronto, meu amor. A voz melodiosa de Valentina Santos o tirou de seus pensamentos. Virou-se para encontrá-la na soleira, sua figura esguia, emoldurada pela luz dourada que filtrava da varanda. Valentina era tudo o que ele acreditava precisar. Bela, bem-sucedida como modelo internacional e suficientemente jovem para não questionar suas decisões. Seus 6 meses de relacionamento tinham sido um turbilhão de festas, viagens espontâneas e fotos em revistas de sociedade. Quase pronto, respondeu Ricardo, ajustando a camisa de linho branco que escolhera cuidadosamente para a ocasião. Hoje era o aniversário de 28 anos de Valentina, e ele planejara tudo em detalhes. Uma caminhada romântica pelas trilhas menos conhecidas da Serra do Cipó, seguida de um jantar privado sob as estrelas com um chefe trazido especialmente do Rio de Janeiro. Enquanto se dirigiam para o helicóptero particular que os levaria ao ponto de início da caminhada, Ricardo não conseguiu evitar que sua mente vagasse para território proibido. 3 meses atrás, seu mundo perfeitamente ordenado implodira, quando Helena, sua esposa de 5 anos, lhe mostrara o teste de gravidez. O terror que sentira naquele momento ainda o despertava algumas noites, encharcado em suor frio. Helena Pereira não era como Valentina. Era uma mulher de fibra, uma arquiteta brilhante, cujas mãos haviam dado forma a vários dos hotéis mais emblemáticos de sua rede. Fora sua sócia nos negócios e na vida durante 5 anos que, até aquele momento, ele considerara perfeitos. Mas a notícia da gravidez despertara algo primitivo e aterrorizante nele. O medo paralisante de se tornar o mesmo pai ausente que marcara sua própria infância. A vista daqui é incrível, comentou Valentina, enquanto o helicóptero sobrevoava os vales verdes salpicados de pequenas vilas. Ricardo concordou, mas sua mente permanecia presa à lembrança dos olhos de Helena quando ele começara a se distanciar. Trabalhando até altas horas, inventando viagens de negócios desnecessárias, qualquer coisa para evitar enfrentar a realidade. Da paternidade iminente, o piloto apontou para a frente. Senhor Almeida, em 5 minutos estaremos no ponto de descida. A trilha que o senhor escolheu é linda, mas recomendo que não se afastem muito do caminho principal. Nesta época do ano, pode ser imprevisível. Ricardo mal ouviu o aviso.
estava ocupado demais, mantendo a máscara de homem bem-sucedido e despreocupado que aperfeiçoara ao longo dos anos. Ninguém, nem mesmo Valentina, conhecia o peso da culpa que carregava como uma segunda pele. Abandonara Helena no momento mais vulnerável de sua vida. E agora, enquanto se preparava para celebrar com outra mulher, essa culpa ameaçava sufocá-lo. O helicóptero pousou em uma clareira cercada por pinheiros e araucárias centenárias. O ar da montanha era fresco e puro, carregado do aroma de terra úmida e vegetação. Por um instante, Ricardo sentiu que podia respirar de novo. Talvez essa escapada romântica fosse exatamente o que precisava para esquecer, ao menos temporariamente, o caos emocional que deixara para trás na cidade. A trilha serpenteava entre antigos jequitibás, cujos galhos formavam um dossel natural que filtrava a luz do sol em pequenos destelos dourados. Ricardo caminhava com passo firme, consultando ocasionalmente o GPS de seu telefone e o mapa topográfico que estudara meticulosamente na noite anterior. Cada detalhe dessa excursão fora planejado com a mesma precisão militar que aplicava a seus negócios. Rota calculada, tempo estimado, pontos de descanso marcados. Este lugar é mágico, sussurrou Valentina, parando para fotografar uma borboleta monarca que pousara em uma flor silvestre. Entendo por que os incas consideravam essas montanhas sagradas. Seu comentário surpreendeu Ricardo. Durante os 6 meses de relacionamento, as conversas de Valentina raramente transcendiam a moda, os eventos sociais ou seus projetos fotográficos. Essa faceta reflexiva era nova para ele e, por um momento, sentiu-se culpado por tê-la subestimado. Meu avô costumava me contar histórias sobre essas montanhas, continuou ela, ajustando a pequena mochila que carregava. Dizia que aqui os espíritos dos antepassados ainda caminham entre as árvores, cuidando de quem respeita a natureza. Ricardo concordou distraído, mais preocupado em manter o horário do que com as lendas locais. Segundo seus cálculos, tinham 3 horas de caminhada até chegar ao mirante que escolhera para o jantar surpresa, e queria chegar antes que o sol começasse a se pôr. O chefe já estaria preparando tudo no ponto de encontro designado. O primeiro indício de que algo estava errado chegou como uma mudança sutil no ar. O vento, que até então fora uma brisa suave, começou a intensificar-se, trazendo consigo o aroma pesado da chuva distante. Ricardo olhou para o céu, percebendo pela primeira vez as nuvens cinzas que se acumulavam além dos picos das montanhas. Você ouviu isso? Perguntou Valentina, parando abruptamente. Ricardo esticou o ouvido. Um estrondo distante, como o som de um trem distante, ressoava entre as árvores. A princípio, pensou que poderia ser um avião, mas o som era muito profundo, muito constante. É trovão, murmurou, sentindo a primeira gota de chuva atingir sua testa. Mas segundo a previsão do tempo, não terminou a frase. A previsão do tempo, como muitas outras coisas em sua vida perfeitamente planejada, acabava de se tornar irrelevante. Em questão de minutos, as gotas isoladas se transformaram em uma garoa persistente e depois em uma chuva torrencial que transformava a trilha de terra em um rio de lama. Precisamos procurar abrigo, gritou por cima do rugido da tempestade que agora se desatava com fúria primitiva. Os raios iluminavam o céu em destelos cegadores, seguidos imediatamente por trovões que faziam tremer a terra sob seus pés. Valentina, encharcada até os ossos, havia se transformado. A modelo elegante desaparecera, substituída por uma mulher que avaliava a situação com olhos calculados. Precisamos de altura, gritou ela, apontando para uma formação rochosa a cerca de 100 metros de distância. Ali tem uma saliência que pode nos proteger. Ricardo, acostumado a ser quem tomava as decisões, sentiu-se estranhamente desorientado.
Seu telefone perdera o sinal completamente e o GPS mostrava apenas um ponto piscante em um mar de interferência digital. Pela primeira vez em anos, não tinha controle absoluto sobre a situação. Lutavam contra o vento e a chuva até alcançarem o abrigo improvisado sob a saliência rochosa. Ambos tremiam, não apenas de frio, mas pela adrenalina de terem escapado dos raios que agora caíam com frequência aterradora ao redor da floresta. Isso não estava na previsão, murmurou Ricardo, mais para si mesmo do que para Valentina. Sua camisa de linho branco, cuidadosamente escolhida, agora grudava em seu corpo como uma segunda pele transparente. Seus sapatos de caminhada, novos e caros, estavam cheios de lama. As montanhas têm suas próprias regras, respondeu Valentina, escorrendo a água de seus cabelos longos. Meu avô sempre dizia que não se vem à montanha para conquistá-la, mas para aprender com ela. Um estrondo ensurdecedor fez com que se encolhessem contra a parede rochosa. Mas não era um trovão. Era algo muito mais ominoso. O som de árvores centenárias se quebrando como fósforos, de rochas se desprendendo das encostas, da própria terra se deslocando sob o peso da água. Quando finalmente ousaram olhar de seu abrigo, a trilha por onde tinham chegado desaparecera. Em seu lugar, uma massa de árvores caídas, rochas e lama bloqueava completamente a passagem. O deslizamento fora massivo, alterando completamente a geografia do local. Ricardo sentiu seu mundo ordenado se desmoronar junto com a encosta da montanha. Seu telefone, via satélite, estava no helicóptero. Seus planos cuidadosamente traçados haviam sido apagados pela fúria da natureza. E pela primeira vez em décadas, não tinha a menor ideia do que fazer a seguir. Precisamos encontrar um caminho, disse ele, tentando projetar mais confiança do que sentia. Valentina olhou para ele com uma expressão que ele nunca vira antes. Não era admiração nem dependência, mas uma avaliação fria e prática da situação. Não há outro caminho, Ricardo. Ao menos não hoje. Vamos ter que passar a noite aqui. As palavras caíram sobre ele como golpes físicos. Passar a noite na montanha não estava em nenhum de seus planos meticulosamente elaborados. A chuva continuava a bater implacável contra a rocha que os protegia, criando uma cortina líquida que os separava do mundo exterior. Ricardo verificava obsessivamente seu telefone a cada poucos minutos, como se a repetição do gesto pudesse fazer aparecer magicamente as barras de sinal de que desesperadamente precisava. Não vai funcionar, disse Valentina suavemente, observando-o do outro extremo de seu pequeno abrigo. Estamos em uma zona morta. Sempre foi assim nessas montanhas. Como você sabe disso? A pergunta saiu mais áspera do que Ricardo pretendia. Sua frustração crescia a cada minuto que passava sem conseguir se comunicar com o exterior, sem conseguir controlar a situação. Valentina olhou para ele com um sorriso que ele nunca vira antes. Um sorriso que falava de segredos guardados e experiências não compartilhadas. Cresci em Minas Gerais, em uma vila onde a luz elétrica chegou quando eu tinha 12 anos. Sei o que é viver sem tecnologia. Ricardo, sei o que é sobreviver com o que se tem em mãos. Essa revelação o atingiu como um soco. Durante 6 meses, assumira que Valentina era simplesmente uma modelo privilegiada da capital. Alguém cuja maior preocupação era escolher o vestido certo para uma festa. Nunca se dera ao trabalho de perguntar sobre sua infância, sua família, suas origens. Você nunca me disse, murmurou ele, sentindo-se estranhamente exposto sob seu olhar direto. Você nunca me perguntou. Não havia reprovação em sua voz, apenas uma constatação simples e dolorosa. Para você, minha vida começou no dia em que nos conhecemos naquela sessão de fotos para a revista do seu hotel em Búzios. A verdade de suas palavras cravou-se nele como uma espinha.
Construíram uma imagem de Valentina baseada em suposições superficiais, da mesma forma que construíram uma imagem de si mesmo como o empresário perfeito, o homem que tinha tudo sob controle. Um raio particularmente brilhante iluminou a paisagem circundante, revelando a magnitude do desastre. O deslizamento se estendia muito além do que haviam visto inicialmente, transformando o vale em um mar de lama e escombros. Precisamos encontrar um abrigo melhor, disse Valentina, avaliando praticamente a situação. Essa saliência nos protege da chuva, mas se a temperatura cair durante a noite, vamos ter problemas. O que você sugere? Ricardo surpreendeu a si mesmo perguntando. Em seu mundo empresarial, ele era quem dava as ordens, quem tinha as respostas. Mas ali, naquela montanha desconhecida, Valentina parecia saber coisas que ele nem sabia que precisava saber. Tem uma construção ali, apontou através da cortina de chuva para uma estrutura quase invisível entre as árvores. Parece uma cabana velha. Se conseguirmos chegar até lá sem que um raio caia em cima da gente, poderemos passar a noite relativamente seguros. Ricardo entrecerrou os olhos, tentando distinguir o que ela vira. De fato, havia algo que parecia feito pelo homem entre a vegetação, embora a distância e a chuva tornassem difícil determinar seu estado. Como você sabe que não está ocupada? Pela forma como as plantas crescem ao redor. Olhe as trepadeiras. Nas paredes, o musgo no teto. Essa cabana está abandonada há anos. Novamente, Ricardo se viu admirando uma faceta de Valentina que desconhecia completamente. Seus olhos treinados na moda e na estética aparentemente também haviam aprendido a ler os sinais da natureza de uma maneira que ele nunca poderia. Está bem, disse ele finalmente. Quando você sugere que vamos? Agora, antes que escureça completamente e antes que a tempestade piore. Valentina já estava ajustando a mochila e se preparando para sair. Vamos ficar encharcados até os ossos, mas é melhor do que ficarmos aqui a noite toda. A corrida até a cabana foi uma experiência surreal. Ricardo, acostumado a se mover em carros com ar-condicionado e aviões particulares, se viu correndo através da vegetação encharcada, desviando de galhos caídos e poças de lama que ameaçavam engolir seus sapatos caros. Valentina movia-se com uma agilidade que o deixou sem fôlego, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Havia algo primitivo e belo na forma como navegava pelo terreno acidentado, como se fosse parte da própria paisagem. Quando finalmente alcançaram a cabana, ambos estavam encharcados e ofegantes, mas vivos. A porta de madeira estava inchada pela umidade, mas Valentina conseguiu abri-la com uma combinação de força e técnica que sugeria experiência prévia com portas temperamentais. O interior era maior do que parecia de fora, com uma lareira de pedra dominando uma parede e janelas pequenas que ofereciam vistas parciais da floresta circundante. Poeira e teias de aranha cobriam a maioria das superfícies, mas a estrutura parecia sólida. Não está ruim, comentou Valentina, avaliando o espaço com olhos experientes. A lareira funciona, tem lenha seca empilhada no canto e as janelas ainda têm vidros. Demos sorte. Ricardo concordou, mas algo na cabana lhe parecia estranhamente familiar. Não conseguia precisar o que era, mas havia algo na disposição dos móveis, na forma das janelas, que despertava ecos distantes em sua memória. Enquanto Valentina começava a organizar praticamente seu refúgio noturno, Ricardo ficou imóvel no centro da sala, tentando decifrar por que aquele lugar abandonado lhe gerava uma sensação tão profunda de déjà-vu. A resposta estava ali, esperando ser descoberta, mas por enquanto permanecia tão esquiva quanto o sinal de seu telefone móvel.
A sensação de familiaridade que Ricardo experimentara ao entrar na cabana intensificou-se enquanto explorava o espaço com mais detalhes. Valentina conseguira acender um fogo na lareira com uma habilidade que novamente o surpreendeu, e o brilho alaranjado das chamas dançava sobre os objetos empoeirados, criando sombras que pareciam se mover com vida própria. "Olha isso", disse Valentina do canto mais distante da sala, onde estivera examinando uma estante construída diretamente na parede de madeira. "Tem livros aqui, e não são livros quaisquer." Ricardo aproximou-se, sentindo que cada passo o levava mais fundo em um mistério que não sabia que existia. Os livros que Valentina encontrara não eram as novelas baratas ou guias turísticos que se esperaria encontrar em uma cabana abandonada. Eram tomos pesados sobre arquitetura colonial brasileira, história da arte indígena e volumes técnicos sobre engenharia hoteleira. "Isto é estranho", murmurou Ricardo, pegando um dos livros. Sua mão tremeu levemente quando reconheceu uma assinatura familiar na capa interna. "Propriedade de Augusto Almeida, 1987. O livro caiu de suas mãos como se tivesse tocado um ferro quente. Augusto Almeida fora seu pai, um homem cuja ausência marcara cada aspecto de sua infância. Um homem que supostamente viajava constantemente a trabalho, que desaparecia por semanas inteiras sem explicação e que morrera de um infarto quando Ricardo tinha apenas 20 anos. "Ricardo, você está bem?" A voz de Valentina soava distante, como se chegasse através de um túnel. "Você ficou pálido." "Este lugar..." Sua voz soou rouca, estranha até para ele mesmo. "Este lugar pertencia ao meu pai." Valentina olhou para ele com uma mistura de surpresa e compaixão. "Como é possível? Ele nunca mencionou que tinha uma propriedade aqui?" Ricardo negou com a cabeça, sentindo que o chão familiar de sua vida se desmoronava novamente sob seus pés, assim como a encosta da montanha horas antes. "Meu pai nunca me mencionou muitas coisas." Com mãos trêmulas, começou a explorar mais sistematicamente o conteúdo da cabana. Em uma gaveta da escrivaninha de madeira perto da janela, encontrou contas de serviços públicos em nome de Augusto Almeida, que datavam do início dos anos 90. Em outra gaveta, fotografias em preto e branco da construção de alguns dos primeiros hotéis da rede familiar, tiradas de ângulos que sugeriam que o fotógrafo estivera profundamente envolvido no processo. "Seu pai também era arquiteto", observou Valentina, examinando os desenhos técnicos que encontraram espalhados sobre uma mesa auxiliar. "Esses projetos são incríveis. Olhe como ele integra os elementos tradicionais brasileiros com a funcionalidade moderna." "Eu não sabia que ele havia projetado esses hotéis", admitiu Ricardo. "Sempre pensei que ele havia contratado arquitetos externos para tudo." Na parede oposta à lareira, parcialmente escondido atrás de uma cortina desbotada, encontraram algo que fez Ricardo literalmente cambalear. Um mapa detalhado do Brasil, com pequenas bandeiras vermelhas marcando locais específicos. Algumas das bandeiras coincidiam com as localizações dos hotéis da rede familiar, mas outras marcavam lugares onde Ricardo sabia com certeza que nunca tinham tido propriedades. "O que você acha que significam essas outras marcas?" perguntou Valentina, traçando com o dedo uma linha que conectava várias das bandeiras misteriosas. Antes que Ricardo pudesse responder, algo rangeu sob seus pés. Ao olhar para baixo, viu que pisara em uma tábua solta do chão. Quando se abaixou para examiná-la mais de perto, descobriu que a tábua se erguia facilmente, revelando um pequeno espaço de armazenamento oculto. Dentro do esconderijo, envolto em um tecido encerado que o protegera da umidade por anos, encontraram um diário de couro gasto. As iniciais AA estavam gravadas na capa com letra elegante, mas desbotada.
Ricardo segurou o diário como se fosse uma bomba que pudesse explodir a qualquer momento. Durante toda a sua vida, construíra uma imagem de seu pai baseada em fragmentos de informação, lembranças de infância distorcidas pelo tempo e pelo ressentimento, e as poucas histórias que sua mãe compartilhara antes de sua própria morte. "Você vai abri-lo?" perguntou Valentina suavemente. "Não sei se quero saber o que diz", admitiu Ricardo. "Meu pai já causou dano suficiente estando ausente. Não tenho certeza se estou pronto para descobrir por quê." Valentina sentou-se ao lado dele no chão de madeira, perto do fogo que crepitava calorosamente. "Talvez as respostas que você encontrar ajudem a entender coisas sobre si mesmo. Às vezes, conhecer a verdade do passado é a única forma de mudar o futuro." Suas palavras ressoaram com um peso que Ricardo não esperara. Pensou em Helena, esperando seu filho na cidade, enquanto ele fugia para as montanhas para evitar enfrentar exatamente o tipo de responsabilidades que seu próprio pai evitara. A semelhança era tão clara e dolorosa que quase o deixou sem fôlego. Com mãos que tremiam levemente, abriu a primeira página do diário. A letra de seu pai era familiar, mas estranha ao mesmo tempo, inclinada para a direita com traços firmes que falavam de decisão e urgência. 15 de janeiro de 1985. Helena não deve saber deste lugar. Nunca deve saber deste lugar. Ricardo sentiu seu coração parar. Helena era o nome de sua mãe, mas também o nome de sua esposa. A coincidência era perfeita demais, cruel demais para ser acidental. Em seu apartamento em Ipanema, Helena Pereira Almeida acordou com a inquietante sensação de que algo estava profundamente errado. O relógio digital em sua mesa de cabeceira marcava 6h47 da manhã, e a reunião com os investidores japoneses estava marcada para as 10 horas. Ricardo sempre a ligava antes de reuniões importantes, sem exceção. Era uma daquelas rotinas obsessivas que haviam caracterizado seu casamento por 5 anos. Sentou-se na cama com dificuldade, sentindo o peso dos 6 meses de gravidez que carregava. Sua mão pousou instintivamente em seu ventre, onde o bebê movia-se com a energia matutina que ela passara a associar aos cafés da manhã. "Bom dia, meu pequeno", murmurou, tentando acalmar tanto o bebê quanto seus próprios nervos. Seu telefone mostrava 0 chamadas perdidas, 0 mensagens de texto. Era impossível. Ricardo controlava cada aspecto de sua vida empresarial com a precisão de um relojoeiro suíço. Não ligar antes de uma reunião daquela magnitude era como se o sol tivesse decidido não nascer. Helena discou o número de Ricardo, mas a chamada foi direto para o correio de voz. A mensagem gravada com sua voz profissional e controlada lhe pareceu estranhamente sinistra nas circunstâncias atuais. "Você ligou para Ricardo Almeida. Deixe sua mensagem após o tom." "Ricardo, sou Helena. Me ligue assim que ouvir isso. Os investidores de Tóquio chegam às 10 e preciso confirmar os detalhes do contrato de Curitiba." Fez uma pausa, sentindo uma pontada de algo que poderia ser dor ou simples preocupação. "Espero que você esteja bem." Enquanto se vestia com o tailleur azul marinho, que escolhera especificamente para projetar autoridade e competência, Helena revisou mentalmente tudo o que sabia sobre os planos de Ricardo para o fim de semana. Ele mencionara algo sobre uma viagem romântica com Valentina a Ouro Preto, mas os detalhes tinham sido vagos. Ricardo sempre era vago quando se tratava de seus planos com a modelo. Às 8 da manhã, depois de 2 cafés descafeinados e 3 ligações infrutíferas mais para o telefone de Ricardo, Helena tomou uma decisão que a surpreendeu a si mesma. Ligou para a secretaria executiva da rede hoteleira. "Mercedes, sou Helena, preciso que me conecte com o piloto do helicóptero corporativo." A assistente pessoal de Ricardo, uma mulher eficiente que trabalhara para a empresa por mais de uma década, não conseguiu esconder sua surpresa.
Senhora Helena, o senhor Almeida me pediu para não revelar os detalhes de sua viagem do fim de semana. Mercedes, estou grávida de 6 meses e meu marido não apareceu para a reunião mais importante do trimestre. Ou você me dá a informação que preciso, ou ligo diretamente para o Conselho Administrativo para explicar por que o CEO desapareceu sem explicação. A ameaça era real e ambas sabiam disso. Helena fora instrumental no projeto dos hotéis mais bem-sucedidos da rede, e sua influência no Conselho Administrativo era considerável, especialmente agora que carregava o herdeiro dos Almeida. 5 minutos depois, Helena tinha toda a informação que precisava. Ricardo e Valentina haviam voado para Ouro Preto no dia anterior com planos de fazer uma caminhada na Serra do Cipó. O piloto recebera instruções para buscá-los em um ponto de encontro específico às 19 horas, mas quando chegou ao local designado, não encontrou ninguém. E o que o piloto fez então? Perguntou Helena, sentindo sua preocupação se transformar em algo mais frio e calculado. Esperou até as 21 horas e depois retornou à base em Ouro Preto. Presumiu que eles haviam mudado de plano sem avisá-lo. Helena conhecia Ricardo bem o suficiente para saber que ele jamais mudaria de plano sem comunicá-la. Era constitutivamente incapaz de improvisar ou alterar um cronograma uma vez estabelecido. Se não aparecera no ponto de encontro, era porque não conseguira fazê-lo. Às 9h15, Helena estava em seu carro, dirigindo para o aeroporto particular, onde estava hangarado o jatinho corporativo. A reunião com os investidores japoneses teria que esperar. Mercedes poderia gerenciar os aspectos básicos e Helena redirecionaria as negociações por videoconferência de Ouro Preto, se necessário. Enquanto dirigia, discou o número de Diego Costa, seu colega de faculdade, que agora coordenava operações de resgate em emergências para o governo estadual de Minas Gerais. Eles não haviam se falado em mais de 2 anos, mas Helena sabia que Diego manteria a profissionalidade acima de qualquer incômodo pessoal. Helena não esperava. A voz de Diego soava exatamente como em seus dias universitários, calorosa, mas surpresa. Diego, preciso da sua ajuda. Meu marido está perdido nas montanhas da Serra do Cipó desde ontem à noite. Não houve perguntas sobre a situação conjugal de Helena ou expressões de surpresa pelo fato de ela ser casada. Diego se transformou imediatamente no profissional de resgate em que se tornara. Me dê todos os detalhes que você tiver. Localização exata do último avistamento, equipamento que ele levava, experiência em montanhismo, condições médicas relevantes. Enquanto Helena fornecia a informação, parte de sua mente analisava friamente a situação. Ricardo estava perdido na montanha com sua namorada modelo, enquanto ela, grávida de seu filho, organizava o resgate. A ironia era tão perfeita que quase resultava cômica. Helena, a voz de Diego havia se tornado mais suave, mais pessoal. Teve uma tempestade severa ontem à noite naquela região. Relatos de deslizamentos e árvores caídas. Vamos encontrá-los, mas quero que você saiba que pode levar tempo. Eu entendo, respondeu Helena, embora o que ela realmente entendesse fosse algo muito mais profundo e perturbador. Entendia que estava prestes a arriscar sua saúde e a de seu bebê por um homem que a abandonara emocionalmente desde o momento em que soubera que seria pai. Entendia que estava repetindo padrões de comportamento que a tornavam cúmplice de sua própria marginalização. Mas também entendia algo mais. Os hotéis, a empresa, o patrimônio que estava construindo para seu filho não podiam se dar ao luxo de perder Ricardo Almeida. Não importava o quão complicados fossem seus sentimentos pessoais por ele. A chuva havia cessado durante a madrugada. Mas o amanhecer chegou nublado e cinzento, filtrando-se pelas janelas embaçadas da cabana,
como uma promessa incerta. Ricardo passara a maior parte da noite acordado, lendo entradas do diário de seu pai à luz do fogo moribundo, enquanto Valentina dormia, encolhida no sofá de couro rachado que encontraram em um canto. Cada página que lia revelava um homem que Ricardo nunca conhecera, ou talvez que nunca se dera ao trabalho de conhecer. Augusto Almeida não era simplesmente o empresário ausente que habitava sua memória. Era um arquiteto apaixonado, um visionário, que projetara pessoalmente cada um dos primeiros hotéis da rede familiar, e também um homem atormentado por segredos que levara para o túmulo. 22 de março de 1987. Viajei para o Espírito Santo novamente. Maria Cecília está mais linda que nunca, e o pequeno Caio já anda. Prometi que desta vez seria diferente, que encontraria uma forma de estar presente em suas vidas. Mas quando penso em Isadora no Rio de Janeiro, em Bernardo que mal tem 12 anos, e já me olha com aquela mistura de ressentimento e esperança. Como explica para um menino que seu pai tem outro filho em outro lugar? As palavras se desvaneciam na página manchada pelo que poderiam ter sido lágrimas ou simplesmente umidade da montanha. Mas o impacto em Bernardo foi como um martelo golpeando seu peito. Seu pai tinha outra família. Tinha um meio-irmão chamado Caio em algum lugar do Espírito Santo, e seu pai vinha dividindo seu tempo, seu amor, sua presença entre dois mundos completamente separados. "O que você descobriu?" perguntou Gabriela com voz sonolenta, sentando-se no sofá e passando uma mão pelo cabelo despenteado. Bernardo mostrou a entrada do diário, observando os olhos dela se abrirem gradualmente enquanto processava a informação. "Meu pai tinha outra família", disse simplesmente, como se pronunciar as palavras em voz alta pudesse torná-las menos devastadoras. "Sua mãe sabia?" "Não sei. Espero que não." Bernardo fechou o diário e esfregou. Os olhos, que ardiam pela falta de sono e pelas lágrimas que se recusava a derramar. Explica tantas coisas. As ausências constantes, as viagens de negócios que duravam semanas, a forma como ele sempre parecia estar fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. Gabriela se levantou e foi até a janela, observando a paisagem devastada pela tempestade da noite anterior. Árvores centenárias jazem como gigantes caídos entre poças de lama, e a trilha que haviam tomado no dia anterior havia desaparecido completamente sob toneladas de terra e pedras. "Sabe o que é pior?" continuou Bernardo, falando mais para si mesmo do que para ela. "É que estou fazendo exatamente a mesma coisa. Abandonei Isadora quando mais precisava de mim, assim como meu pai me abandonou." "Não é a mesma coisa", disse Gabriela com firmeza, voltando-se para ele. "Seu pai guardou segredos por anos, construiu mentiras sobre mentiras. Você simplesmente tem medo." "Simplesmente medo?" Bernardo sentiu uma risada amarga brotando de sua garganta. "Gabriela, deixei minha esposa grávida para ir em uma viagem romântica com você. Como isso é diferente?" "Porque você ainda tem tempo para mudar isso." Sua voz tinha uma qualidade que ele não havia escutado antes, uma mistura de firmeza e compaixão que o forçava a olhar para ela de verdade, a vê-la como a mulher complexa que estava se mostrando ser. "Seu pai morreu sem consertar nada. Você ainda está vivo." Antes que Bernardo pudesse responder, o som de helicópteros começou a ecoar ao longe, crescendo gradualmente até se tornar um estrondo que fez as janelas da cabana vibrar. Ambos correram para a porta e saíram para o ar fresco da manhã. 3 helicópteros sobrevoavam a área, claramente envolvidos em uma operação de busca. Um deles, um modelo civil que Bernardo não reconheceu, parecia estar dirigindo as operações, enquanto os outros 2 traziam as cores do Serviço de Resgate Estadual. "Estão nos procurando", murmurou Gabriela, levantando os braços para
se tornar visível do ar. Mas como eles souberam onde procurar? Bernardo também agitava os braços, mas sua mente empresarial já estava trabalhando nos detalhes logísticos. Ninguém sabia exatamente onde estaríamos. A resposta chegou quando um dos helicópteros começou a descer para uma clareira relativamente perto da cabana. Mesmo de longe, Bernardo conseguiu distinguir uma figura familiar em um dos assentos do helicóptero. Isadora. Sua esposa grávida havia vindo pessoalmente buscá-lo. A mistura de alívio, culpa e confusão que sentiu ao vê-la foi tão intensa que ele teve que se apoiar no batente da porta da cabana para manter o equilíbrio. Isadora estava ali, arriscando sua saúde e a do bebê para resgatar o homem que a havia abandonado. Essa é sua esposa, disse Gabriela com uma voz estranhamente calma. Sim. Ela está grávida. Sim. E você está aqui comigo. Bernardo a olhou, esperando ver acusação ou dor em seus olhos, mas o que encontrou foi algo mais complexo. Uma compreensão madura que falava de experiências próprias com homens que fugiam de suas responsabilidades. Gabriela, Você não precisa me explicar nada, Bernardo. Eu entendo melhor do que você pensa. Ela já se dirigia para a clareira onde o helicóptero havia pousado. Mas quando chegarmos lá embaixo, você vai ter que decidir que tipo de homem você quer ser, porque seu filho vai crescer conhecendo essa versão de você. E não há segredos que você possa esconder que o protejam dessa verdade. Suas palavras ressoaram em Bernardo com a força de uma revelação religiosa. Enquanto caminhava para o helicóptero que o levaria de volta à sua vida real, carregava consigo não apenas o diário de seu pai, mas também a compreensão de que os padrões familiares não eram um destino inevitável, mas sim escolhas que ele poderia mudar. O som dos rotores tornou-se ensurdecedor, mas não tanto quanto as batidas de seu próprio coração quando viu Isadora emergir do helicóptero, com seu ventre proeminente, protegido por suas mãos, caminhando em sua direção com uma expressão que misturava alívio profissional com algo muito mais pessoal e doloroso. O momento em que Isadora e Bernardo se encontraram cara a cara na clareira devastada pela tempestade foi como a colisão silenciosa de dois mundos que haviam estado orbitando ao redor do mesmo centro sem jamais se tocar. Isadora, com seu vestido, de gestante levemente amassado pela viagem de helicóptero e seus cabelos castanhos presos em um coque prático, irradiava uma competência profissional que mal conseguia mascarar a tempestade emocional que se desenvolvia em seus olhos escuros. Você está ferido? Foram suas primeiras palavras, pronunciadas com a mesma tonalidade que ela usava para avaliar os projetos de construção de um novo hotel. Profissional, eficiente, focada nos fatos imediatos. Não, respondeu Bernardo, sentindo que cada palavra que pronunciava tinha o peso de uma confissão. Estamos bem. Foi então que Isadora viu Gabriela, que havia permanecido alguns passos atrás de Bernardo, como se instintivamente entendesse que aquele momento pertencia aos esposos. O encontro visual entre as duas mulheres foi elétrico, carregado de avaliações mútuas que transcendiam as palavras. Gabriela não era o que Isadora esperava. Ela havia imaginado uma modelo superficial, talvez mais jovem, certamente menos substancial. Mas a mulher que tinha diante de si mostrava sinais evidentes de ter enfrentado a adversidade com competência. Suas roupas caras, mas práticas, a forma como avaliava o terreno com olhos experientes, a postura que falava de alguém acostumada a cuidar de si mesma. Você deve ser Gabriela, disse Isadora, e sua voz não continha a hostilidade que Bernardo temia, mas algo mais complexo, reconhecimento profissional, misturado com curiosidade genuína. E você é Isadora.
Gabriela se aproximou um passo e Bernardo notou que não havia desconforto em sua postura, apenas uma avaliação direta e honesta. Obrigada por vir nos buscar, especialmente em sua condição. A menção à gravidez criou um momento de tensão visível, mas Isadora manejou a situação com a mesma graça que utilizava para negociar contratos milionários. As equipes de resgate são treinadas para essas situações. Eu simplesmente coordeno as operações. Isadora está mentindo, pensou Bernardo com uma clareza dolorosa. Ela veio pessoalmente porque não confia que ninguém mais consiga manejar a crise potencial para a empresa. Mas também reconheceu algo mais na determinação de sua esposa em liderar pessoalmente o resgate. O mesmo instinto protetor que ela havia demonstrado durante os 5 anos de seu casamento, não apenas para ele, mas para tudo o que haviam construído juntos. Antônio Soares se aproximou do grupo, seu uniforme de coordenador de resgates lhe emprestando uma autoridade natural que imediatamente mudou a dinâmica do encontro. Era um homem de meia idade, com o tipo de físico que falava de anos de trabalho, em terreno difícil, e quando olhou para Isadora, seus olhos mostraram uma afeição que não havia mostrado para nenhum dos outros presentes. Isadora, precisamos sair daqui em breve, disse Antônio, consultando um dispositivo meteorológico que carregava no pulso. Há outra tempestade se formando e esta clareira ficará intransitável em menos de 2 horas. Todos. Nós podemos viajar em um único helicóptero? Perguntou Isadora, demonstrando novamente sua capacidade de se concentrar nos aspectos práticos, mesmo em meio a uma situação emocionalmente carregada. O helicóptero principal pode levar 4 passageiros, respondeu Antônio. Mas com as condições do clima, é mais seguro fazer 2 viagens. Bernardo viu imediatamente para onde a conversa se dirigia e sentiu um nó se formando em seu estômago. Alguém teria que ficar para trás, esperando pela segunda viagem, e as implicações políticas e emocionais dessa decisão eram monumentais. Eu fico, disse Gabriela antes que ninguém mais pudesse falar. Isadora está grávida, ela deve ser a primeira a sair. A oferta foi feita com uma naturalidade que surpreendeu a todos os presentes, incluindo a própria Gabriela. Não havia dramatismo em sua declaração. Apenas uma avaliação prática da situação que colocava o bem-estar de Isadora e do bebê acima de qualquer consideração pessoal. Não, respondeu Isadora imediatamente. Esta é minha operação e eu determino quem sai primeiro. Bernardo e Gabriela estão perdidos há mais tempo. Eles devem ser evacuados primeiro. Isadora. A voz de Antônio continha uma nota de preocupação profissional. Sua condição, minha condição, não me impede de fazer meu trabalho, interrompeu Isadora com uma firmeza que Bernardo reconheceu de seus melhores dias nas salas de reuniões. Além disso, preciso inspecionar pessoalmente os danos na área. Esta zona tem potencial para desenvolvimento turístico, e precisamos avaliar os riscos antes de tomar decisões de investimento. Bernardo ficou olhando para sua esposa com uma mistura de admiração e horror. Mesmo em meio a uma emergência pessoal, Isadora estava pensando em termos de oportunidades de negócios. Era exatamente o tipo de pensamento estratégico que a havia tornado uma sócia inestimável na empresa, mas também era a mesma mentalidade que havia permitido que seu casamento se tornasse uma sociedade comercial eficiente, mas emocionalmente estéril. A outra opção, disse Gabriela depois de um momento de silêncio tenso. O helicóptero pode levar Isadora e Bernardo primeiro. Antônio e eu podemos esperar pela segunda viagem. A sugestão era lógica de uma perspectiva prática, mas Bernardo entendeu imediatamente as camadas de significado que ela continha. Gabriela estava oferecendo ficar sozinha com Antônio, essencialmente libertando Bernardo de qualquer obrigação imediata para com ela.
e permitindo que ele se concentrasse em seu relacionamento com Isadora e o bebê. Essa não é uma boa ideia, disse Antônio com uma firmeza profissional que não conseguia esconder completamente outra preocupação. Como coordenador da operação, minha responsabilidade é garantir que todos os civis sejam evacuados antes que eu deixe a área. Isadora observava esta troca com os olhos calculistas que Bernardo havia visto em centenas de negociações empresariais. Ela estava avaliando não apenas a logística da evacuação, mas também as dinâmicas pessoais que se desenvolviam entre os 4 adultos que se encontravam naquela clareira remota. Antônio está certo, disse ela finalmente. Como coordenador, ele deve ficar até o final. Eu ficarei com ele para completar a avaliação da área. Bernardo e Gabriela podem ir no primeiro helicóptero. A decisão surpreendeu a todos, especialmente Bernardo, que esperava que Isadora insistisse em separá-lo de Gabriela o mais rápido possível. Mas enquanto observava sua esposa coordenando os detalhes finais da evacuação, começou a entender que Isadora estava jogando um jogo muito mais sofisticado do que ele havia antecipado. O voo de volta para a cidade foi um exercício em comunicação silenciosa. Bernardo e Gabriela ocupavam os assentos traseiros do helicóptero, separados por apenas centímetros de distância física, mas por um abismo emocional que parecia expandir-se a cada quilômetro que os afastava da montanha. O piloto, concentrado em navegar pelas nuvens baixas que ameaçavam se transformar em outra tempestade, não prestava atenção à tensão palpável entre seus passageiros. Bernardo observava a paisagem que se desdobrava abaixo deles. Pequenas cidades conectadas por estradas sinuosas, parcelas de cultivo que formavam um mosaico verde e dourado. A civilização organizada que contrastava dramaticamente com o caos, a primitivo que haviam experimentado na montanha. Cada elemento da paisagem lhe lembrava que estava retornando a um mundo onde as decisões tinham consequências, onde as ações exigiam explicações. "Em que você está pensando?", perguntou Gabriela, inclinando-se levemente para ele para ser ouvida por cima do ruído dos rotores. "Que tudo vai mudar quando aterrissarmos", respondeu Bernardo com honestidade. "Que não posso continuar vivendo como se as decisões que tomo não afetassem outras pessoas." Gabriela assentiu com uma compreensão que parecia ir além de seus anos. "Sua esposa é impressionante", disse ela depois de um momento. "Entendo por que você se sente culpado." "Culpado?" Bernardo a olhou com surpresa. "Achei que você se sentiria, não sei, traída, ciumenta." "Talvez 6 meses atrás eu me sentiria assim", admitiu Gabriela. "Mas esses 2 dias me ensinaram coisas sobre você, sobre mim, sobre o que eu realmente quero da vida." Ela fez uma pausa, olhando pela janela para as nuvens que se espessavam abaixo deles. "Isadora não veio te buscar por amor romântico, Bernardo. Ela veio porque você é o pai de seu filho e porque seu desaparecimento ameaçava algo que ela construiu tanto quanto você." As palavras de Gabriela tinham uma precisão cirúrgica que cortava diretamente através das autoilusões que Bernardo havia estado alimentando. Sua esposa não havia organizado uma operação de resgate dramática porque não conseguia viver sem ele. Ela o havia feito porque era uma mulher prática, protegendo seus investimentos emocionais, financeiros e maternais. "Isso soa muito frio quando você coloca dessa forma." "Não é frio", respondeu Gabriela com firmeza. "É inteligente. É o que mulheres fortes fazem quando os homens que amam decidem fugir de suas responsabilidades." Sua voz adquiriu uma qualidade que falava de experiência pessoal. "Meu pai fez o mesmo que seu pai. Desapareceu quando minha mãe mais precisava dele. A diferença é que minha mãe não tinha recursos para ir buscá-lo." Bernardo se virou completamente para ela, vendo Gabriela de verdade pela primeira vez desde que se conheceram. Durante 6 meses,
Ele havia projetado sobre ela suas próprias fantasias sobre o que ela representava: juventude, simplicidade, escape das complexidades de sua vida real. Mas a mulher que tinha diante de si era muito mais complexa e substancial do que ele havia permitido que fosse. Por que você nunca me contou sobre seu pai? Por que você nunca me perguntou? Sua resposta não continha reprovação, apenas uma observação factual que o atingiu como um tapa. Nossos 6 meses juntos foram como viver em uma... Olha, Bernardo, você precisava de um escape de sua vida real, e eu precisava me sentir especial para alguém, mesmo que fosse pelas razões erradas. O helicóptero começou sua descida para o heliponto do hospital privado, onde Isadora havia coordenado que os levassem para um check-up médico de rotina. Através da janela, Bernardo pôde ver a agitação organizada da cidade que os esperava. Ambulâncias, equipes médicas e, quase com certeza, repórteres que haviam captado a história do empresário perdido na montanha. Gabriela, disse Bernardo enquanto o helicóptero tocava o solo. Depois disso, acho que deveríamos... Eu sei, interrompeu ela com um sorriso que continha tristeza, mas também alívio. Eu soube desde o momento em que vi Isadora descendo daquele helicóptero. Não é só que ela está grávida, Bernardo. É que vocês dois construíram algo real juntos, algo que vale a pena salvar. Quando as portas do helicóptero se abriram, foram recebidos por uma equipe médica eficiente que os escoltou imediatamente para salas de exame separadas. Bernardo se submeteu aos procedimentos rotineiros com a mente em piloto automático, respondendo a perguntas sobre sintomas, permitindo que lhe tomassem a pressão arterial, fornecendo amostras para análises que confirmassem o que ele já sabia. Fisicamente, estava perfeitamente bem. Foi enquanto esperava os resultados finais que Laura, a assistente executiva, chegou com um tablet cheio de assuntos urgentes que requeriam sua atenção imediata. A reunião com os investidores japoneses havia sido remarcada, mas havia outras crises menores que haviam surgido em sua ausência. Um problema com as licenças de construção em Fortaleza, uma ação trabalhista em Florianópolis, a renúncia inesperada do gerente-geral do hotel de Porto Alegre. Senhor Almeida, disse Laura com a eficiência que havia aperfeiçoado durante uma década de trabalho. Precisamos tomar essas decisões antes do final do dia para evitar problemas maiores. Bernardo olhou para o tablet, vendo os números, os contratos, os problemas que haviam constituído a totalidade de sua existência até 48 horas atrás. Tudo parecia estranhamente abstrato, como se pertencesse à vida de outra pessoa. Laura, disse ele finalmente, marque uma reunião com o Conselho de Administração para amanhã pela manhã. Há mudanças que preciso fazer na estrutura operacional da empresa. Que tipo de mudanças, senhor? Bernardo pensou no diário de seu pai, que havia deixado cuidadosamente embalado em sua maleta. Pensou em Isadora, que naquele momento estava em algum lugar da Serra do Mar, arriscando sua gravidez para proteger os interesses empresariais. Pensou em Gabriela, que havia demonstrado mais integridade em 2 dias de crise do que muitas pessoas demonstravam em toda uma vida. O tipo de mudanças que meu pai nunca teve coragem de fazer, respondeu. 5 semanas após o resgate na montanha, Isadora acordou com uma sensação estranha no centro do peito. Não era dor exatamente, mas sim uma pressão sutil que lhe lembrava a ansiedade, mas localizada em um lugar errado. Ela se sentou lentamente na cama, como havia aprendido a fazer para evitar as náuseas matutinas que ainda a visitavam ocasionalmente às 28 semanas de gravidez. A casa se sentia diferente desde que Bernardo havia retornado, não exatamente reconciliada, mas também não hostil. Era como se os 3 dias na montanha tivessem criado uma zona neutra, onde ambos podiam coexistir enquanto trabalhavam para resolver o que viria depois.
Bernardo havia cumprido sua promessa de fazer mudanças na empresa. Havia promovido Isadora a diretora de desenvolvimento criativo. Havia estabelecido um fundo fiduciário para o bebê e havia começado a delegar responsabilidades operacionais para poder estar mais presente em casa. Mas naquela manhã, enquanto se preparava para a consulta de rotina com o obstetra, Isadora não conseguia se livrar da sensação de que algo estava fundamentalmente errado. A pressão em seu peito havia se intensificado e quando se olhou no espelho do banheiro, notou que seu rosto tinha uma palidez que não havia visto antes. "Você está bem?" perguntou Bernardo da porta do banheiro. Nas 5 semanas que se passaram desde o resgate, ele havia desenvolvido o hábito de monitorar cada aspecto do bem-estar de Isadora com a mesma intensidade que havia aplicado anteriormente aos relatórios financeiros. "Só cansada", respondeu. Isadora, aplicando corretivo embaixo dos olhos para disfarçar as olheiras que haviam se tornado mais proeminentes nos últimos dias. Esta fase da gravidez é conhecida por ser exaustiva. Bernardo não parecia convencido, mas havia aprendido a não pressioná-la quando Isadora insistia que estava bem. Em vez disso, a acompanhou até o carro e dirigiu até a clínica com o cuidado exagerado de alguém que transporta cristal fino. A consulta começou como qualquer outra. Peso, pressão arterial, medição do crescimento do bebê. Mas quando o Dr. Pereira começou a realizar o ultrassom de rotina, sua expressão mudou de maneira quase imperceptível, passando da jovialidade profissional para uma concentração intensa que fez Isadora sentir um arrepio de premonição. "O que está acontecendo?" perguntou Isadora, tentando interpretar as imagens em preto e branco que se moviam na tela. "Provavelmente nada", respondeu o Dr. Pereira. Mas suas mãos se moviam sobre os controles do equipamento com uma urgência que contradizia suas palavras tranquilizadoras. "Só quero verificar algumas medições." Bernardo havia se aproximado do lado da maca de exame e Isadora pôde sentir a tensão irradiando dele como calor. "Doutor, se houver algum problema..." "Preciso que Isadora tire a blusa completamente e se deite do lado esquerdo", interrompeu o Dr. Pereira, com uma voz que havia perdido toda a pretensão de casualidade. "Vou usar o estetoscópio para ouvir seu coração." Foi então que Isadora entendeu que a pressão estranha em seu peito não havia sido ansiedade. O Dr. Pereira ouviu por vários minutos, movendo o estetoscópio para diferentes posições, pedindo a Isadora que respirasse fundo, que prendesse a respiração, que tossisse suavemente. "Isadora", disse ele finalmente, "precisamos fazer alguns exames adicionais imediatamente. Vou pedir um ecocardiograma e alguns exames de sangue específicos." "Que tipo de exames?" A voz de Bernardo tinha a qualidade tensa que Isadora reconhecia das crises empresariais mais sérias. "Estou detectando irregularidades no ritmo cardíaco de Isadora, que podem indicar o desenvolvimento de uma condição chamada cardiomiopatia peripartum. É uma forma de insuficiência cardíaca que pode se desenvolver durante a gravidez ou pouco depois do parto." As palavras caíram na sala como pedras em um lago, criando ondas de choque que tocaram todos os aspectos da realidade que Isadora havia dado como certas. "Insuficiência cardíaca", repetiu, como se pronunciar as palavras pudesse mudar seu significado. "É uma condição séria, mas tratável", explicou o Dr. Pereira com a calma profissional que se usa para comunicar notícias devastadoras. "No entanto, requer manejo especializado e imediato. O melhor cardiologista perinatal do país está em Porto Alegre e precisamos consultá-lo o mais rápido possível." "Então vamos chamá-lo", disse Bernardo imediatamente. "Que ele venha aqui, ou voamos para Porto Alegre, o que for necessário." O Dr. Pereira trocou um olhar com Isadora, que não incluiu Bernardo. "O Dr. Castro tem uma política muito rígida de não viajar para consultas. Ele teve algumas
Diferenças profissionais com certos membros da comunidade médica privada do Rio de Janeiro. Isadora entendeu imediatamente o que o doutor não estava dizendo diretamente. As diferenças profissionais provavelmente tinham a ver com o ego e as práticas comerciais agressivas que Bernardo havia aplicado a todos os aspectos de sua vida, incluindo provavelmente algum conflito anterior com o especialista que agora eles precisavam desesperadamente. Que tipo de diferenças? Perguntou Bernardo, embora Isadora pudesse ver em seus olhos que ele já suspeitava da resposta. Há 2 anos, o Dr. Castro apresentou uma proposta para estabelecer uma clínica de cardiologia perinatal em um de seus hotéis médicos em Natal. A proposta foi rejeitada após negociações difíceis sobre os termos financeiros. O silêncio que se seguiu foi carregado de implicações. Bernardo havia rejeitado a proposta do único especialista que agora poderia salvar a vida de Isadora e seu bebê, provavelmente por razões que naquele momento haviam parecido sólidas de uma perspectiva de negócios. "Vou ligar para ele", disse Bernardo, tirando seu telefone. "Vou me desculpar, vou oferecer a compensação que for necessária." Bernardo, a voz de Isadora tinha uma firmeza que deteve seus movimentos. "Você não pode resolver isso com dinheiro ou com ligações telefônicas. Se o Dr. Castro não quiser trabalhar com você, precisamos encontrar outra forma de fazer isso acontecer." Foi naquele momento, sentada na maca de exame, com o gel do ultrassom ainda úmido em seu ventre e o peso de um diagnóstico médico sério afundando em sua realidade, que Isadora teve uma revelação que a surpreendeu tanto quanto a havia surpreendido o diagnóstico. Ela sabia exatamente quem poderia ajudá-la a contatar o Dr. Castro de uma forma que Bernardo nunca poderia. Gabriela Solis tinha conexões no mundo do entretenimento e da mídia que poderiam criar exatamente o tipo de pressão pública que um médico com consciência social não poderia ignorar. A ligação telefônica mais difícil da vida de Isadora foi feita do estacionamento da clínica, enquanto Bernardo falava com uma série de especialistas internacionais que provavelmente não poderiam ajudá-la tão efetivamente quanto a mulher, cujo número estava digitando com dedos trêmulos. "Isadora?" A voz de Gabriela soou surpresa, mas não hostil. Nas 5 semanas que se passaram desde o resgate, as 2 mulheres não haviam tido contato direto, embora ambas soubessem que suas vidas permaneciam entrelaçadas de maneiras complexas. "Gabriela, preciso da sua ajuda." Isadora foi direta ao ponto, sem tempo para preâmbulos delicados. "Tenho uma condição médica séria, relacionada à gravidez, e o único especialista que pode me tratar se recusa a trabalhar com Bernardo devido a conflitos profissionais passados." Não houve hesitação na resposta de Gabriela. "O que você precisa que eu faça?" A simplicidade da pergunta, sem condições, sem exigências de explicações detalhadas, sem o drama que Isadora havia temido, a atingiu com uma força emocional inesperada. O Dr. Castro, em Porto Alegre, é especialista em cardiomiopatia peripartum. É literalmente a diferença entre eu e meu bebê vivermos ou morrermos. Mas Bernardo o alienou há 2 anos durante uma negociação comercial falida. "Entendi." A voz de Gabriela havia adquirido a qualidade focada que Isadora havia observado durante a crise na montanha. "O que você sabe sobre o Dr. Castro pessoal e profissionalmente?" Isadora havia passado as últimas 2 horas pesquisando obsessivamente tudo o que pôde encontrar sobre o médico. Ele é reconhecido internacionalmente, publica extensivamente sobre medicina acessível em comunidades rurais e acabou de estabelecer uma fundação para fornecer cuidados cardíacos gratuitos a mulheres grávidas de baixa renda. "Perfeito." Isadora pôde ouvir Gabriela digitando em segundo plano. "Você tem proibição específica de contatar meios de comunicação sobre sua condição médica?" A pergunta a surpreendeu.
Não, por quê? Porque vou fazer com que seja impossível para o Dr. Castro ignorar seu caso sem parecer exatamente o tipo de médico elitista que seu trabalho demonstra que ele não é. 4 horas depois, Isadora estava observando da sala de sua casa uma campanha midiática que se desenvolvia com a precisão de uma operação militar. Gabriela havia mobilizado sua rede de contatos no entretenimento, nas redes sociais e no jornalismo para criar uma narrativa que era simultaneamente verdadeira e estrategicamente irresistível. A história não mencionava Caio pelo nome, mas apresentava a Helena como uma arquiteta brilhante e grávida, que havia dedicado sua carreira a projetar espaços de cura acessíveis e que agora precisava desesperadamente de atenção médica especializada que seu próprio trabalho havia ajudado a tornar disponível para outros. As redes sociais se encheram de depoimentos de pessoas que haviam sido beneficiadas pelos projetos arquitetônicos de Helena, de médicos que endossavam a urgência de sua situação e de ativistas da saúde materna que contextualizaram o caso dentro da inequidade no acesso a cuidados especializados. Ela é brilhante, murmurou Caio do sofá, onde havia estado observando o desenvolvimento da campanha em seu laptop. Não me menciona nem um pouco, mas faz o Dr. Santos parecer um hipócrita se ele se recusar a ajudar. Valéria entende as dinâmicas de poder melhor do que qualquer um de nós lhe deu crédito, respondeu Helena, sentindo uma mistura complexa de admiração e culpa. Ela está arriscando sua própria reputação profissional para me ajudar. A resposta do Dr. Santos chegou naquela mesma noite na forma de uma ligação direta para Helena. Sua voz era calorosa, mas profissional, sem vestígio da hostilidade que ele havia demonstrado às propostas comerciais de Caio. Senhora Pereira, tenho acompanhado o desenvolvimento de sua situação na mídia. Gostaria de revisar pessoalmente seus exames médicos e, se confirmarem a necessidade de intervenção especializada, terei o prazer de lhe consultar sobre as opções de tratamento. Dr. Santos, agradeço imensamente sua ligação, mas devo ser transparente. Meu marido é Caio Albuquerque e entendo que vocês tiveram divergências profissionais no passado. Houve uma breve pausa antes que o médico respondesse. Senhora Pereira, as diferenças comerciais nunca podem interferir nas necessidades médicas de um paciente. Se eu soubesse que a senhora era a arquiteta por trás dos projetos mais inovadores em hospitais públicos do país, teria insistido em trabalhar com a senhora independentemente das objeções de seu marido aos meus termos. Helena sentiu uma risada involuntária escapando de sua garganta. O Dr. Santos não havia se recusado a trabalhar com Caio porque não gostava do dinheiro ou da medicina privada. Ele o havia recusado porque as táticas de negociação agressivas de Caio haviam interferido com seu desejo de trabalhar especificamente com ela. Poderíamos marcar uma consulta para esta semana? Perguntou Helena. Posso estar em São Paulo amanhã de manhã se necessário. Sua condição não pode esperar. Depois de desligar, Helena encontrou Caio olhando para ela com uma expressão que misturava alívio, admiração e algo que poderia ter sido vergonha. Como é possível que o doutor queira trabalhar especificamente com você? Porque durante os últimos 5 anos, enquanto você construía hotéis, eu estava projetando hospitais comunitários, clínicas rurais e centros de saúde materna, em colaboração com organizações sem fins lucrativos, respondeu Helena. Era minha forma de garantir que nosso sucesso empresarial contribuísse para algo maior que nossas contas bancárias. Por que nunca me disse que estava fazendo isso? Helena o olhou com a mesma expressão que Valéria havia usado na montanha, quando Caio admitiu que nunca a havia perguntado sobre seu passado. Por que você nunca me perguntou, Caio? Você assumiu que minha vida profissional começava e terminava com os projetos que geravam renda direta para nossa empresa. Naquela noite,
Enquanto Helena se preparava para dormir, com as instruções médicas estritas que havia recebido por telefone do Dr. Santos, recebeu uma mensagem de texto de Valéria. A campanha foi apenas o primeiro passo. Amanhã estarei aí, com você durante a consulta, se quiser. Helena olhou a mensagem por vários minutos, antes de responder. Por que você está fazendo isso por mim? A resposta chegou imediatamente. Porque mulheres fortes devem cuidar umas das outras, especialmente quando os homens que amamos não sabem como fazer isso. Pela primeira vez, desde que havia recebido o diagnóstico, Helena sentiu que não estava enfrentando aquela crise completamente sozinha. A consulta com o Dr. Santos foi realizada no hospital mais moderno da cidade, em uma sala de cardiologia que Helena reconheceu imediatamente porque havia participado de seu projeto 3 anos atrás. A ironia não lhe escapou. Ela estava sendo tratada em um espaço que havia ajudado a criar, por um médico que a respeitava por um trabalho que seu próprio marido desconhecia. Valéria chegou exatamente na hora, vestida com elegância sóbria, que falava de respeito pela gravidade da situação. Não havia vestígio da modelo glamourosa que frequentava os eventos sociais. Em seu lugar, Helena viu uma mulher que havia desenvolvido a capacidade de adaptar sua presença às necessidades do momento. Como você se sente? Perguntou Valéria, sentando-se ao lado de Helena na sala de espera. Aterrorizada, admitiu Helena com uma honestidade que a surpreendeu. A si mesma, não apenas pelo diagnóstico, mas por tudo que está vindo à tona. Meu casamento, a empresa, as coisas que Caio e eu nunca nos dissemos. Os segredos têm uma maneira de se revelarem durante as crises, observou Valéria com uma sabedoria que parecia vir de experiência pessoal. Talvez isso seja algo bom. Quando o Dr. Santos as recebeu em seu consultório, Helena se viu diante de um homem de meia idade cuja reputação de brilho médico era evidente na forma como ele explicava conceitos complexos, com clareza e compaixão. Mas o que mais a impressionou foi seu reconhecimento imediato de seu trabalho. Senhora Pereira, antes de falar de sua condição, devo dizer que o projeto que a senhora fez para a ala de maternidade do Hospital Regional de Minas Gerais tem sido estudado por arquitetos médicos em todo o mundo. A forma como a senhora integrou os espaços familiares com as unidades de cuidados intensivos neonatais mudou a maneira como pensamos sobre a cura holística. Helena sentiu um calor no peito que não tinha nada a ver com sua condição cardíaca. Durante anos, ela havia trabalhado nesses projetos como uma forma de dar propósito ao seu sucesso financeiro, mas nunca havia recebido reconhecimento direto da comunidade médica que os utilizava. Obrigada, Dr. Santos. Esse trabalho tem sido muito importante para mim. O que torna sua situação atual particularmente infeliz, continuou o médico, examinando os resultados de seus exames na tela de seu computador. Porque precisamos que a senhora fique em repouso absoluto durante o resto de sua gravidez, o que significa que não poderá continuar com os projetos ativos pelos próximos 3 meses. O diagnóstico completo era tão sério quanto Helena havia temido. Cardiomiopatia periparto em estágio inicial, que exigia medicamentos especializados, monitoramento constante e a possibilidade real de que ela precisasse dar à luz prematuramente se sua condição piorasse. Quais são os riscos reais? Perguntou Valéria, fazendo a pergunta que Helena não tivera coragem de formular. Com tratamento adequado e repouso estrito, há 80% de probabilidade de que tanto Helena quanto o bebê saiam disso sem complicações permanentes, respondeu o Dr. Santos. Sem tratamento, ou se Helena não seguir as restrições médicas, os riscos se tornam significativamente maiores. O que significa repouso estrito exatamente? Helena já suspeitava que a resposta não ia agradá-la.
A senhora não pode trabalhar, não pode dirigir, não pode subir escadas desnecessariamente e precisa de ajuda para as atividades domésticas básicas. Essencialmente, sua única responsabilidade nos próximos meses é manter seu bebê e a si mesma saudáveis. Para uma mulher que havia construído sua identidade em torno da competência profissional e da independência pessoal, a prescrição médica soou como uma sentença de prisão. Helena sentiu que sua carreira, sua autonomia e seu sentido de propósito se desvaneciam simultaneamente. Eu posso ajudar com isso, disse Valéria de forma tão natural que tanto Helena quanto o Dr. Santos a olharam com surpresa. Valéria, você não pode reorganizar sua vida para cuidar de mim, protestou Helena. Você tem sua própria carreira, seus próprios projetos. Na verdade, estou em uma transição profissional neste momento, respondeu Valéria com um sorriso que sugeria que ela estava esperando a oportunidade de explicar algo importante. Tenho considerado expandir meu trabalho além do modelo para o desenvolvimento de conteúdo relacionado a bem-estar e maternidade. Cuidar de você me daria uma perspectiva valiosa para esse trabalho e também me permitiria ajudar de uma maneira prática. Helena a olhou com descrença. Você está sugerindo que se mude para minha casa para cuidar de mim durante minha gravidez? Estou sugerindo que duas mulheres que têm estado compartilhando de diferentes maneiras a mesma vida por 6 meses poderiam se beneficiar de se conhecerem realmente. E também, acrescentou com uma honestidade que fez Helena sentir uma pontada de respeito, estou sugerindo que Caio vai precisar de ajuda para entender como cuidar de uma mulher grávida com uma condição médica séria. Depois da consulta, enquanto caminhavam lentamente para o carro, Helena já havia começado a se ajustar às limitações de movimento que dominariam os próximos meses. Valéria fez uma observação que mudou completamente a perspectiva de Helena sobre sua situação. Sabe o que é irônico? Caio passou 6 meses comigo tentando escapar das responsabilidades da paternidade. Mas agora ele vai ter que aprender a ser responsável não só pelo bebê, mas também por você. A vida tem uma maneira peculiar de nos forçar a enfrentar exatamente as coisas que tentamos evitar. Naquela noite, quando Helena explicou a Caio as restrições médicas e a oferta de Valéria de ajudar durante sua convalescença, sua reação foi exatamente o que ela havia esperado. Confusão, desconforto e uma resistência instintiva a uma situação que ele não conseguia controlar. Não entendo por que Valéria quereria fazer isso, disse Caio, andando de um lado para o outro em seu quarto como um animal enjaulado. É desconfortável, é estranho e não é justo para ela. Ou é desconfortável para você porque significa que você não pode compartimentar as diferentes partes de sua vida como tem feito por anos? Helena o desafiou com uma franqueza que a condição médica parecia ter libertado nela. Valéria está oferecendo ajuda genuína em um momento em que preciso desesperadamente. Se você não consegue lidar com as duas mulheres em sua vida, desenvolvendo uma relação independente de você, esse é o seu problema, não o nosso. Caio parou no meio de sua caminhada nervosa. As duas mulheres em minha vida? Valéria vai fazer parte de nossas vidas para sempre, Caio, goste ou não. Quando nosso filho crescer e perguntar sobre esse período, ela vai fazer parte da história. Podemos fazer com que seja uma história sobre ressentimento e segredos, como a história de seu pai. Ou podemos fazer com que seja uma história sobre pessoas imperfeitas que encontraram uma maneira de cuidar umas das outras quando mais precisavam. 2 semanas depois que Valéria se mudou temporariamente para o apartamento de Helena e Caio, a dinâmica da casa havia evoluído para algo que nenhum dos 3 havia antecipado.
Helena, confinada principalmente ao seu quarto e à sala principal pelas restrições médicas, havia se tornado o centro gravitacional em torno do qual orbitavam as atividades domésticas mais inusitadas de São Paulo. Valéria havia transformado a cozinha em um laboratório de nutrição perinatal, preparando refeições especificamente projetadas para apoiar a saúde cardíaca durante a gravidez. Caio, por sua vez, havia desenvolvido o hábito de trabalhar em casa 3 dias por semana, uma concessão à realidade que ele não havia feito nenhuma vez durante seus 5 anos de casamento. O espinafre tem que ser cozido no vapor exatamente 3 minutos, estava explicando Valéria enquanto preparava o almoço. Mais tempo e ele perde o ácido fólico que o bebê precisa, menos tempo e ele mantém muito ácido oxálico que pode interferir na absorção de cálcio. Helena, deitada no sofá com um livro sobre desenvolvimento infantil que Valéria lhe havia recomendado, observava a mulher que havia sido a outra em seu casamento se tornar uma especialista improvisada em nutrição médica. Onde você aprendeu tudo isso? Internet, principalmente, admitiu Valéria com um sorriso. Mas também liguei para minha prima Socorro, que é nutricionista em Belo Horizonte. Acontece que cuidar de alguém te motiva a aprender coisas que você nunca pensou que precisaria saber. A observação continha camadas de significado que ambas as mulheres entenderam sem necessidade de explicações. Valéria estava aprendendo sobre cuidados maternais não apenas para ajudar Helena, mas também como preparação para um futuro que poderia incluir sua própria maternidade, com ou sem Caio. Valéria, disse Helena depois de um momento, posso te perguntar algo pessoal? Helena, estou morando na sua casa e lavando sua roupa íntima. Acho que já ultrapassamos os limites do que é muito pessoal. Helena riu, um som que se tornara mais frequente desde que Valéria havia chegado. Você alguma vez quis ter filhos? A pergunta criou um silêncio temporário na cozinha. Valéria continuou cortando legumes com movimentos precisos, mas Helena pôde ver que ela estava considerando cuidadosamente sua resposta. Sim, disse ela finalmente, mas sempre pensei que teria que escolher entre a maternidade e minha carreira. No mundo do modelagem, a gravidez é basicamente equivalente à aposentadoria forçada. Os contratos incluem cláusulas de peso, as agências te descartam se você não pode viajar com pouca antecedência. E agora? Agora estou vendo que talvez as mulheres que construíram vidas realmente bem-sucedidas como você tenham encontrado formas de fazer as duas coisas funcionarem. Observá-la durante essas semanas tem sido como um curso intensivo no que significa ser uma mulher forte. Helena sentiu um nó estranho na garganta. Durante anos, ela havia sentido que estava improvisando constantemente, tentando equilibrar demandas profissionais e pessoais, sem um modelo claro de como tudo era suposto funcionar. Ouvir que Valéria a via como um exemplo de força era simultaneamente gratificante e assustador. Helena, tem algo que você precisa saber, continuou Valéria, e a mudança em seu tom fez Helena prestar atenção completa. Caio e eu nunca... Quer dizer, nosso relacionamento nunca foi tão sério quanto você provavelmente imaginou. Helena a olhou com surpresa. O que você quer dizer? Quero dizer que Caio estava comigo, porque eu representava tudo o que você não era, sem compromissos, sem responsabilidades, sem expectativas de futuro. E eu estava com ele porque ele representava segurança financeira e status social. Nenhum de nós estava realmente apaixonado. A revelação foi menos chocante do que Helena esperava, possivelmente porque ela havia passado tempo suficiente observando as interações entre Caio e Valéria para suspeitar que sua conexão era mais superficial do que ela havia temido inicialmente. Por que você está me dizendo isso agora?
porque tenho morado na sua casa por 2 semanas, vendo Caio tentar desesperadamente aprender a ser o homem que você precisa que ele seja, e acho que vocês merecem saber a verdade sobre o que realmente estavam competindo para ganhar ou perder. Naquele momento, Caio entrou na cozinha com o telefone colado ao ouvido, terminando uma ligação de negócios com a eficiência profissional que Helena conhecia tão bem. Mas algo em sua postura havia mudado nas últimas semanas. Ele se movia mais lentamente pela casa, como se estivesse consciente do espaço que ocupava de uma maneira que nunca havia sido antes. "Como você se sente?", perguntou ele a Helena, realizando o check-in de rotina que havia desenvolvido sempre que chegava em casa. "Bem, o bebê tem estado muito ativo hoje." Caio se aproximou do sofá e colocou sua mão sobre a barriga de Helena, um gesto que havia se tornado natural durante as semanas de convivência forçada. Helena sentiu o bebê se mover em direção à pressão de sua mão, como se já reconhecesse o toque de seu pai. "Léo ligou esta manhã", disse Caio depois de um momento. "Queria saber como você estava." Helena notou que Valéria havia parado de cortar legumes e estava prestando atenção à conversa. "Léo, o coordenador de resgates de Florianópolis. Aparentemente, ele tem acompanhado sua situação através das notícias. Ele ofereceu vir visitá-la se você precisar de algo." Havia algo na forma como Caio mencionou a ligação de Léo que sugeria que não havia sido uma conversa completamente confortável para ele. Helena suspeitou que Léo havia expressado interesse pessoal além do profissional e que Caio estava começando a entender que sua esposa era uma mulher que outros homens achavam atraente e interessante por razões que não tinham nada a ver com seu dinheiro. "Isso é muito atencioso da parte dele", respondeu Helena cuidadosamente. "Sim", disse Caio, e então, depois de uma pausa significativa, acrescentou: "Acho que você deveria ligar para ele. Se quiser, é claro." A sugestão surpreendeu tanto Helena quanto Valéria. Caio, que havia passado anos controlando cada aspecto das interações sociais de Helena, estava ativamente fomentando uma amizade que poderia se desenvolver em algo mais complicado. Naquela noite, depois que Valéria se havia retirado para o quarto de hóspedes e Helena havia tomado seus medicamentos noturnos, Caio sentou-se na beira de sua cama com uma expressão que ela havia aprendido a reconhecer como prelúdio a conversas importantes. "Helena, preciso te perguntar algo e preciso que você seja completamente honesta comigo." "Tudo bem." "Se Léo tivesse estado disponível há 6 anos, quando nos conhecemos, você teria escolhido ficar com ele em vez de comigo?" Helena o olhou por vários segundos, considerando não apenas a pergunta, mas também as motivações por trás dela. "Por que você está me perguntando isso agora?" "Porque estou começando a entender que você se casou comigo por muitas das mesmas razões pelas quais eu saí com Valéria. Segurança, estabilidade, uma vida que parecia correta por fora. E estou começando a me perguntar se algum de nós escolheu o amor acima da conveniência." Era a pergunta mais honesta e vulnerável que Caio havia lhe feito em 5 anos de casamento, e Helena percebeu que sua resposta poderia determinar o rumo de tudo o que viria depois. A resposta de Helena à pergunta mais vulnerável de Caio foi interrompida por algo muito mais urgente do que a introspecção conjugal. Uma contração que a fez dobrar sobre si mesma com uma intensidade que ela não havia experimentado em nenhuma das dores ocasionais das semanas anteriores. "Caio", murmurou ela, com uma mão pressionada contra sua barriga e a outra agarrando os lençóis. "Algo está errado." O treinamento executivo de Caio para lidar com crises foi ativado instantaneamente. Em questão de segundos, ele havia avaliado a situação, ligado para o Dr. Santos e estava ajudando Helena a se vestir para a viagem ao hospital. Mas foi Valéria quem demonstrou a presença de espírito mais prática, aparecendo no quarto com
Uma bolsa pré-embalada que Helena não sabia que ela havia preparado. Documentos médicos, roupas para o bebê, seus remédios e artigos de higiene pessoal, disse Valéria com a eficiência de alguém que havia estado antecipando exatamente essa emergência. O carro está esquentando na garagem. Durante a viagem ao hospital, Helena experimentou mais 3 contrações, cada uma mais intensa que a anterior. Eram 32 semanas de gravidez, 6 semanas antes da data prevista, e todos entenderam sem necessidade de verbalizar que estavam em uma corrida contra o tempo. Dr. Santos disse que nos encontrará no pronto-socorro, relatou Caio do banco do motorista, dirigindo com a precisão controlada de alguém que entende que a velocidade excessiva poderia criar mais problemas do que resolveria. Helena, disse Valéria do banco de trás, segurando a mão de Helena durante outra contração. Preciso que você saiba algo antes de chegarmos ao hospital. Agora, Helena ofegou enquanto a contração atingia seu pico. Principalmente agora. Solicitei um visto de trabalho para a França. Tenho uma oportunidade com uma agência em Paris que poderia mudar completamente minha carreira. Caio olhou pelo espelho retrovisor, mas Valéria estava totalmente focada em Helena. Quando você vai? Isso depende de vocês dois, respondeu Valéria. Posso ir na próxima semana ou posso ficar até depois que o bebê nascer e você se recuperar completamente. Mas preciso que saibam que, independentemente do que decidirem sobre o casamento de vocês, eu vou começar minha própria vida nova. Helena entendeu imediatamente que Valéria estava oferecendo a Caio uma última chance de pedir que ela ficasse. E, simultaneamente, estava liberando Helena de qualquer culpa sobre o rompimento de seu relacionamento. Era um gesto de maturidade emocional que falava de alguém que havia crescido consideravelmente durante as semanas de convivência forçada. Valéria, disse Helena entre respirações controladas. Paris vai ser incrível para você. Helena? A voz de Caio do banco da frente continha uma pergunta não formulada. Caio, Valéria merece uma vida que não esteja definida pelos nossos problemas conjugais, respondeu Helena com uma clareza que a surpreendeu a si mesma. E nós precisamos descobrir quem somos como família sem que mais ninguém tenha que carregar o peso de nossas decisões passadas. Chegaram ao hospital em meio a outra contração que foi tão intensa que Helena gritou involuntariamente. A equipe médica que os esperava moveu-se com eficiência profissional, transferindo Helena para uma maca e a levando diretamente para a sala de parto de emergência. É trabalho de parto prematuro, confirmou o Dr. Santos depois de um exame rápido, mas exaustivo. Sua condição cardíaca está estável, mas precisamos proceder com o parto imediatamente para evitar complicações adicionais. O bebê está bem? Perguntou Caio, tomando a mão de Helena enquanto os preparativos médicos se desenvolviam ao redor deles. Os sinais vitais do bebê são fortes, respondeu uma das enfermeiras. 32 semanas é prematuro, mas, com cuidados neonatais apropriados, as perspectivas são muito boas. Durante as 4 horas seguintes, Helena experimentou uma intensidade física e emocional que redefiniu sua compreensão do que significava a vulnerabilidade humana. Caio permaneceu ao seu lado durante todo o processo, segurando sua mão, oferecendo água com gelo e demonstrando uma presença emocional que havia estado ausente na maior parte de seu casamento. Valéria esperou na sala familiar, mantendo os funcionários-chave da empresa informados e coordenando com Mercedes para garantir que as responsabilidades profissionais de Caio fossem gerenciadas sem sua presença direta. Quando Sofia Helena Albuquerque finalmente chegou ao mundo às 2h47 da manhã, pesando 2,1 quilogramas e com pulmões que funcionavam bem o suficiente para encher a sala de parto com um choro forte e saudável, Helena entendeu pela primeira vez
Em sua vida adulta, o que significava amar alguém sem condições, sem reservas e sem a necessidade de se proteger emocionalmente. Ela é perfeita, murmurou Caio, com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto observava sua filha ser examinada pela equipe neonatal. Sim, concordou Helena, sentindo uma paz que não havia experimentado em meses. Ela é. Naquele momento, cercada pelo milagre da nova vida e pela presença das duas pessoas que haviam demonstrado amor genuíno durante seu momento mais vulnerável, Helena finalmente teve a resposta à pergunta que Caio havia feito antes que o trabalho de parto começasse. Não, ela não teria escolhido Léo 6 anos atrás, mas não porque amava mais Caio, e sim porque 6 anos atrás era uma mulher diferente que havia tomado decisões baseadas em quem era então, não em quem ela se tornara agora. 9 meses após o nascimento de Sofia Helena, a cabana nas montanhas de Minas Gerais havia sido transformada em algo que nenhum deles havia imaginado possível. Um lar de verdade. Caio havia dirigido pessoalmente a reforma, mantendo o caráter rústico do refúgio de seu pai, enquanto adicionava comodidades modernas que permitiam estadias prolongadas. A celebração do primeiro aniversário de Sofia reuniu uma família que desafiava todas as definições convencionais. Helena, completamente recuperada de sua condição cardíaca, carregava sua filha enquanto observava Caio acender a lareira com a competência de alguém que havia aprendido a encontrar satisfação em tarefas simples. Quem diria que você acabaria sendo melhor cozinhando do que dirigindo conselhos administrativos? Brincou Léo, que havia chegado naquela manhã de Florianópolis com um presente artesanal para Sofia. Uma pequena borboleta de madeira de jequitibá que se tornara imediatamente seu brinquedo favorito. A paternidade te ensina prioridades que as escolas de negócios nunca mencionam, respondeu Caio, sorrindo enquanto observava sua filha tentar engatinhar em direção à lareira com determinação absoluta. Valéria apareceu na porta, bronzeada pelo sol mediterrâneo e radiante com o sucesso de sua nova vida em Paris. Ela havia chegado na noite anterior para a celebração, trazendo histórias de seu trabalho com uma fundação internacional que documentava a maternidade em diferentes culturas. Helena, o projeto das clínicas rurais em Minas Gerais foi indicado para um prêmio internacional de arquitetura humanitária, anunciou Valéria, entregando-lhe uma carta oficial que havia trazido da França. Helena sentiu uma satisfação que transcendia o reconhecimento profissional. Durante o ano passado, ela havia redesenhado sua carreira para se concentrar exclusivamente em projetos de impacto social, utilizando os lucros dos hotéis de Caio para financiar infraestrutura médica em comunidades que nunca tinham tido acesso a cuidados especializados. E seu namorado francês? Perguntou Helena, notando o anel discreto no dedo de Valéria. Antoine é fotógrafo documental, explicou Valéria com um sorriso genuíno. Nos conhecemos trabalhando em um projeto sobre mães solteiras em Marsella. Ele é diferente de tudo que conheci antes. Caio serviu café para todos, um ritual que ele havia aperfeiçoado durante seus fins de semana na cabana. Sabe o que encontrei ontem na última gaveta da escrivaninha do meu pai? Ele tirou um envelope amarelado endereçado a ele com uma letra familiar. Uma carta que ele escreveu antes de morrer. Aparentemente, ele sabia que eu eventualmente encontraria este lugar. Helena leu a carta em voz alta. Caio, se você está lendo isso, significa que você descobriu meus segredos. Espero que eles te ajudem a evitar meus erros. A família não é perfeita, mas pode ser honesta. O amor não é controle, mas sim a vontade de crescer junto aos outros. Seu irmão Alexandre mora em Pernambuco. Procure por ele. Você vai procurá-lo? Perguntou Léo. Já procurei, respondeu Caio, observando Sofia, que havia conseguido ficar de pé, agarrando-se ao sofá.
Acontece que meu meio-irmão é arquiteto, como Helena. Eles estão colaborando em um projeto de habitação sustentável. Enquanto o sol se punha sobre as montanhas que um dia os haviam pego em uma tempestade, Helena refletiu sobre o caminho que os havia levado a esse momento. Eles não haviam encontrado a família perfeita que os filmes prometem, mas haviam construído algo mais valioso, uma rede de pessoas que cuidavam umas das outras sem condições. Sofia deu seus primeiros passos cambaleantes em direção à lareira, e todos se apressaram para protegê-la, rindo enquanto formavam um círculo de braços abertos ao redor da menina que havia ensinado a 5 adultos imperfeitos que o amor verdadeiro não é encontrar a pessoa certa, mas sim se tornar as pessoas que merecem ser amadas. Espero que você tenha curtido a história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa. Deixe seu like e comente aí embaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.